como este chegaste a este reino. A gente vai se apear e quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Vamos orar mais uma vez, né? Deus, nós te damos graças, Pai, porque nós estamos aqui, nós entoamos louvores diante do Senhor, na tua direção, e pedimos um retorno, Senhor, em forma de palavra, que essa palavra tenha falado aos nossos corações, tenha nos edificado, tenha nos corrigido, tenha nos direcionado, que nós possamos seguir na tua direção, na direção que o Senhor deseja, da tua igreja, o Senhor deseja para a tua igreja. Que o Senhor nos ajude neste momento na aplicação desta palavra, ó Deus, que o Senhor nos fortaleça e nos une. Nós agradecemos por tudo, no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, você já se perguntou por que você nasceu nessa geração e não em outra? Por que você não veio ao mundo na Idade Média, por exemplo? Ou há 100 anos atrás? Você já pensou por que você nasceu na sua família, nessa família específica sua, com os desafios, né, com a história da família, com seus acertos, com seus erros? Você já se perguntou por que você mora exatamente nessa cidade, no bairro que você mora, na rua que você mora? Você já se perguntou por que você trabalha onde trabalha? Por que você convive com as pessoas que você convive? Por que você frequenta esta igreja e não outra? Por que você está aqui esta noite, por exemplo? Por que você passou pelas dores que você passou? Por que você enfrentou os desertos que você já enfrentou? Sabe o que eu vou perguntar? Nós poderíamos continuar com muitas outras perguntas que são difíceis de responder. Tenho certeza que a maioria aqui não sabe, não tem uma resposta para essas perguntas que foram colocadas aqui. E mais, por que eu fui o único sobrevivente naquele acidente? Por que eu não nasci num lar cristão? Por que eu perdi alguém que eu amava muito tão cedo? Por que eu tenho essas limitações e não outras habilidades? Ou vice-versa, né? Por que eu tenho tantas oportunidades e outras pessoas não têm? E ou vice-versa também, por que eu tenho poucas oportunidades e outros têm tantas oportunidades? Essas perguntas, à primeira vista, elas parecem aleatórias e muitas das vezes até injustas em relação a alguns. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, especialmente para o livro de Esther, essa história de Esther, nós começamos a perceber que nada é por acaso. Nem o tempo, nem o lugar, e nem os vínculos que nós tivemos e temos e teremos, não é por acaso. A Bíblia nos revela que Deus está trabalhando nos bastidores da nossa história. Ele é o autor da nossa história. Só Ele sabe o final dela, onde a nossa história vai chegar. E dentro da nossa história, Ele nos coloca em lugares e condições estratégicas para que se cumpra o seu propósito maior. E aqui está a resposta de todas aquelas
indagações que a gente listou aqui, e mais outras que possam surgir. Aqui está a resposta. Deus, Ele nos colocou nesse tempo, neste lugar, na nossa família, e em todas as indagações ali, Deus colocou estrategicamente a nós para que possamos assim estar aqui e para que se cumpra um propósito maior que Ele tem. Não só conosco, como Ele tem para a nossa cidade, ou para o nosso estado, ou para o nosso país, ou para o mundo. Que Ele deseja nos usar para que nós possamos realizar. Na indústria cinematográfica, nos Estados Unidos é Hollywood, né? Na Índia é Bollywood. Geralmente eles fazem um filme e geralmente os filmes eles começam a ser filmados de trás para frente. Ou seja, a primeira coisa que eles filmam é o final do filme. Por que eles filmam o final do filme? Porque na ideia deles, isso facilita a coesão da trama. Ou seja, eles filmam o final e vão trazendo de trás para frente até o início do filme. E isso, segundo eles, ajuda a manter a lógica e o enredo e garante o clímax das cenas, né? De forma consistente, né? Deus é semelhante. Ele conhece o nosso fim desde o princípio. Olha o que diz Isaías 46:10. Isaías 46:10. Que anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Deus que desde a antiguidade, ou desde o princípio, Ele preparou a história do jeito que bem lhe apraz. Ele sabe o final de todas as coisas. Deus escreve a história da humanidade e escreve a nossa história também. Ele não tenta adivinhar o final. Ele não tenta acertar o final. Ele já sabe o final. E Ele conduz tudo com um propósito eterno e soberano. Ele soberanamente, Ele conduz todas as coisas. Ele não somente conduz a história da humanidade, como também a nossa história. E essas histórias, elas se entrelaçam entre si. E Ele nos coloca em lugares estratégicos para que a nossa história ajude a se concretizar a história maior, o propósito maior dele. E Ele nos coloca em lugares estratégicos para que nós sirvamos de instrumentos nas mãos dele, para que o propósito dele aconteça. Esther era uma judia, estava lá, foi levada, ela nasceu já lá no cativeiro babilônico, né? E ela era órfã, né? Foi criada por um primo, lá nessa terra estrangeira, sem perspectiva e sem influência. Mas foi exatamente essa mulher simples, sem influência, sem perspectiva, que Deus posicionou no trono do império
para que ela pudesse agir no propósito de Deus e salvar o seu povo da destruição. Essa frase, aquele versículo que nós lemos inicialmente, era justamente seu primo Mardoqueu, ou Mordecai, como queiram, dependendo da tradução. É uma frase que ela me parece uma convocação dos céus para nós, para todos nós, não só para Esther, mas para todos nós. Ele disse: quem sabe se não foi para um tempo como este que você chegou a este lugar. Em outras traduções, você chegou ao trono. E eu trago essa pergunta para nós. Quem sabe? Quem sabe se não foi para esse tempo que você chegou a este lugar? Hoje tentaremos abrir os nossos olhos, eu me coloco nessa condição também, para o fato de que nós não estamos onde estamos por acaso. Nós fazemos parte de um plano divino, um plano que transcende a nossa própria vida e muitas vezes o nosso entendimento. E mais, Deus quer nos usar exatamente onde nós estamos. A primeira coisa que a gente vai vislumbrar aqui, disserrar aqui: Deus nos planta no lugar certo para o seu propósito. Veja lá Esther 2,17. Vamos ler juntos? E o rei amou a Esther mais do que todas as mulheres, e alcançou perante ele graça e benevolência, mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça, e a fez rainha do teu lugar. Esther, ela não tinha consciência dos planos que Deus tinha por trás daquela vitória que ela obteve, ser transformada em rainha. Deus havia preparado tudo. Desde o afastamento da antiga rainha, a rainha Vasti, desde o exílio dela, até Esther se tornar rainha. Tudo foi movido por Deus. Aos olhos humanos, parecia uma escolha baseada na beleza, porque Esther era extremamente bela, ou baseada no favor do rei. Mas, na verdade, a escolha de Esther fazia parte do cumprimento soberano do propósito de Deus. Foi Deus que fez ela mais bonita do que todas as outras mulheres que estavam ali naquele concurso de beleza. Foi Deus quem fez os olhos do rei brilharem em relação a ela. Foi Deus que fez ela graciosa, sábia, humilde, obediente. Foi Deus que colocou ela no lugar certo e na hora certa, com o coração certo. De sorte que tudo foi movido por Deus. A gente, humanamente, olhando pelos olhos humanos, a gente acha, não, porque ela era bonita e o rei escolheu pela vontade dele. Não, o rei escolheu pela vontade de Deus. Isso é a vontade de Deus. Foi Deus que preparou ali e colocou ela estrategicamente naquele lugar. Colocou ela estrategicamente naquele lugar. Nós podemos pensar, irmãos, que o nosso emprego, ou o nosso ministério, ou o nosso círculo de convivência, foram coisas que nós fizemos, que nós conquistamos. Mas tudo foi Deus
preparando estrategicamente para que você estivesse no lugar onde você está. Não pense que você chegou onde chegou, que foi primeiramente pelo seu esforço ou por qualquer outro requisito. Nós somos conduzidos por Deus para estar estrategicamente aqui, para cumprir um propósito maior que Deus tem para a sua vida, que Deus tem para a sua igreja, que Deus tem para essa cidade e para o estado, para o mundo, para o Brasil, para o, sei lá. Deus tem um propósito maior. E para isso Deus te levantou. E para isso Deus fez você nascer nessa terra. E para isso Deus fez você entregar a sua vida a Ele. E você está aqui hoje para cumprir, a partir de hoje, cumprir o propósito de Deus que Deus tem para a sua vida. Agora, nem sempre os lugares estratégicos que Deus nos coloca são lugares confortáveis e bons de estar. Esther, ela foi levada para o palácio, agora ela era uma rainha, tinha as moças que cuidavam dela, tinha os eunucos, tinha um staff ali para cuidar das coisas dela, e ela vivia a vida de rainha, apesar da dificuldade que foi ali o trabalho que ela teve que fazer para cumprir o propósito de Deus. Mas, diferente de Esther, foi José do Egito. José, ele chegou a ser governador do Egito. José foi o homem que salvou o mundo da época da fome. O mundo estava em fome. Ele foi o homem que salvou. José foi o homem que salvou o seu povo, os hebreus, da destruição, do extermínio, de morrer de fome. Ele salvou o seu povo. No entanto, ele por 2 vezes foi colocado em condições difíceis de estar, porém estratégico para realizar o propósito de Deus. Primeiro, ele foi vendido como escravo. Se ele não tivesse sido vendido como escravo, ele não tinha chegado no Egito. Então, ele foi colocado estrategicamente ali naquela condição para que ele chegasse até o Egito. Era Deus levando ele. E com certeza não era muito confortável ele estar como escravo, acorrentado muitas das vezes, sendo castigado muitas das vezes, comendo racionado, trabalhando excessivamente. Não era nada confortável ser escravo, mas ele estava cumprindo, ele estava sendo colocado numa condição estratégica. José chega no Egito e ele consegue dar a volta por cima. Continuou como escravo, mas ele começou a trabalhar e trabalhar bem, até que chamou a atenção do seu Senhor, e seu Senhor colocou ele acima de todos os seus bens. E quando José estava muito bem ali, tocando a vida, de repente, uma nova pancada na sua vida. Ele é caluniado, ele primeiro é assediado sexualmente, depois ele é caluniado, e ele é colocado na cadeia. Ele é colocado, ele é preso lá na masmorra, lá no porão, na cadeia. Aí muitos podem dizer, meu Deus, mas como é que pode? Cara, não tem sorte, cara. Mas Deus colocou ele ali estrategicamente naquela cadeia. Porque foi naquela cadeia que ele conheceu, que ele serviu, que ele ajudou o homem que ia indicar ele para o faraó. Mais adiante. E se ele não tivesse ido para aquela cadeia, o propósito não tinha sido cumprido. Ele não tinha salvado a humanidade da época da fome, ele não tinha salvado o seu povo. Ele precisava estar ali naquele lugar estrategicamente para conhecer o copeiro do rei. E o copeiro do rei, depois de muito tempo, se lembrar
de José. Diz, tem um cara aqui, tem uma pessoa que sabe decifrar sonhos e tal. O faraó tinha sonhos e ninguém conseguia decifrar propositadamente, né? Deus fez isso propositadamente para que ele pudesse decifrar os sonhos, e na proporção que ele decifrou o sonho, e ele deu ao rei ali estratégias, e o rei colocou ele como vice-rei do Egito, como governador do Egito. Então, Deus colocou ele ali estrategicamente naquele lugar, e no instalar de dedo ele saiu da cadeia para o trono. Deus tinha um propósito, e Deus nos usa e nos coloca em situações para que nós cumpramos esse propósito. Segundo tópico, cumprir o propósito de Deus exige coragem e vai nos custar algo. Esther 4, de 11 a 16. Esther 4, de 11 a 16. Coloca aí, João. 4, de 11 a 16. 11. Botou 4, 1. Beleza. Vamos ler juntos? Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que todo homem ou mulher chegar ao rei do pátio interior sem ser chamado, não há senão uma sentença de morte, salvo se o rei estender para ele setas de ouro, para que viva. E eu nestes 30 dias não tenho sido chamada para ir ao rei. E quiseram saber a Mardoqueu as palavras do Esther. Então Mardoqueu mandou que respondesse a Esther: não imagines no teu íntimo que, por entrares na casa do rei, escaparás sozinho entre todos os deuses? Porque se de todo te cavares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a Jerusalém? Então disse Esther que tornasse a dizer a Mardoqueu: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas servas também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei, e se perecer, pereci. Muito bem. Esther, ela entende que por se posicionar, ela cumpriu o que precisava ali, era extremamente perigoso. Ela podia ser morta, porque qualquer pessoa que fosse para ir à presença do rei, sem que o rei chamasse, era passível de morte, exceto se o rei levantasse o cetro. Se ele levantasse, aí a pessoa teria a condição de ir até ele. E isso levou ela a temer e a risco de morte. Ela estava sendo ameaçada de morte com aquela atitude que ela precisava tomar. Mas o que é que ela fez? Ela pregou um jejum, oração, orou, buscou a Deus, buscou a proteção de Deus, e Deus assim a cobriu, e Deus tocou no coração do rei de tal forma que quando ela se apresentou na presença do rei, o rei a recebeu. Ela
precisou agir. E Deus hoje, irmãos, talvez esteja nos chamando para que nós possamos agir a partir de agora. Que nós possamos nos posicionar. Que nós possamos talvez defender alguém. Que nós possamos abrir mão do nosso plano pessoal e a gente se dobrar ao que Deus quer, ao que Deus tem para nós. A gente, algo que porventura esteja nos segurando, que esteja nos trazendo medo, algo que esteja nos freando para que a gente marche adiante em direção ao propósito de Deus. Deus, Ele nos encoraja essa noite para a gente dar um passo à frente na direção, a gente não desistir, a gente já chegou até aqui, Deus te trouxe até aqui, Deus te criou, Deus te formou. Há algum tempo atrás nós estávamos no mundo perdido e Deus nos resgatou e nos trouxe até aqui. E nós precisamos cumprir o propósito de Deus. Nós precisamos nos colocar nas mãos dele como instrumentos vivos. Nós precisamos ser boca de Deus. Nós precisamos ser os pés de Deus. Nós precisamos ser os braços de Deus para abraçar os perdidos. Nós precisamos agir no propósito de Deus. Geralmente, irmãos, o propósito de Deus, geralmente tem muito a ver com pessoas, com salvação e com pessoas. Se Deus nos trouxe até aqui, é porque Ele quer nos usar para que a gente seja agente de salvação na vida de muitos. Deus tem um propósito para essa igreja. Deus tem um propósito para aquela congregação, irmã fulana. Deus tem um propósito para você, aonde você estiver. Aonde você está, Deus tem um propósito maior. E nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos deixar o medo de lado. Nós precisamos levantar a nossa cabeça e fazer o que precisa ser feito. Terceiro e último tópico é: a vitória é certa, não por causa de nós, mas porque Deus cumpre os seus planos. Esther 8, 16 e 17. Esther 8, 16 e 17. Vamos lá? E para os judeus houve luz, e alegria, e gozo e honra. Também em toda a província e em toda a cidade, aonde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e gozo, banquetes e dias de foguete, e muitos dos povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. a coisa reverteu. Os judeus, eles tinham sido vítimas de uma trama de um homem chamado Ramã. Esse Ramã, ele era muito poderoso no reino e ele armou uma trama para matar todos os judeus. Os judeus iam ser extintos ali da terra ali da região da Pérsia, né, onde eles estavam escravizados ali, passaram 70 anos ali escravizados, e eles estavam para ser extintos. Na verdade, já se tentaram muitas vezes na história extinguir o povo judeu, mas o povo judeu, sempre Deus os guardou. Haja visto o Holocausto, né? 6 milhões e meio de judeus foram mortos ali, e eles hoje estão aí firme e forte. O único povo da antiguidade que ainda sobrevive e está de pé, né? E Deus continua cuidando deles, né? A gente sabe que os judeus correspondem a 0,6% de toda a população mundial. No entanto, 30% dos bilionários do mundo são judeus, né? Então, é um povo que é um povo abençoado, um povo que sempre Deus tem cuidado deles, né? De certo modo. Mas
depois que Esther se posicionou ali, Deus muda o cenário. O povo que estava condenado à morte agora celebrava o livramento. A vitória que aconteceu ali não foi por causa do carisma de Esther, mas porque ela foi instrumento de Deus nesse plano maior. E quando nós nos dispomos a fazer parte do plano de Deus, Ele age, irmãos. E a vitória virá. A vitória virá, ela virá na sua vida, mas não apenas para a sua vida. Ela impactará outros. Outros verão, outros crerão, outros terão as suas vidas transformadas através da sua vida. E no final de tudo, Deus será glorificado. Daniel também foi vítima de uma trama ali dos invejosos, né? As pessoas invejavam Daniel, que ele sempre crescia, ele sempre prosperava, muito usado por Deus. E Daniel, ele tinha um hábito de orar 3 vezes ao dia, de janela aberta, virado para Jerusalém. E aqueles homens souberam disso e fez o rei fazer uma lei, um edito, que qualquer pessoa que fizesse qualquer petição a qualquer outro Deus que não fosse ao rei, seria jogado na cova dos leões. E Daniel, ele não se moveu contrário. Ele tomou conhecimento desse edito e ele simplesmente continuou servindo a Deus. Ele continuou ali persistindo nas suas orações. De repente, ele foi condenado à cova dos leões e foi jogado na cova dos leões. E Deus fechou a boca dos leões. E quando ele foi tirado dali, aqueles que tinham caluniado ele, foi jogado na cova dos leões, e a Bíblia diz que eles nem chegavam no chão e já eram estraçalhados. Eles e as suas famílias. E o mais importante, o rei passou um novo edito, glorificando e exaltando o Deus de Daniel por todo o reino. Quando nós cumprimos, quando nós nos colocamos nas mãos de Deus para cumprimento dos seus propósitos, Deus é glorificado. Deus é glorificado. Para concluir, queridos, eu volto de novo a instigar aos irmãos com a mesma pergunta que Mardoqueu fez para Esther. Quem sabe se para tal tempo como este, agora, para esse momento, Deus te levantou. Deus te trouxe a esse lugar. Quem sabe? Deus colocou Esther no palácio. Não para viver no conforto, mas para cumprir o propósito eterno dele. E uma coisa, irmãos, que eu quero falar para os irmãos, e quero que os irmãos saiam daqui hoje com isso no coração. O mesmo Deus escreveu a história de Esther. É o mesmo Deus que escreveu a nossa história. Escreveu a nossa história. Você está onde está, irmãos, por um motivo. A sua família, o seu trabalho, a sua igreja, as suas dores e até os seus dons, tudo foi colocado sobre você, estrategicamente costurado por Deus. Talvez hoje nós estejamos como Esther, antes da decisão.
confusos, inseguros, com medo de agir. Mas Deus está te chamando. E te chamando a entender o propósito e a responder a esse propósito com fé. E eu quero fechar aqui. E quero que os irmãos levem isso também no seu coração. Que os irmãos não duvidem. Que os irmãos não se percam na fé. Porque simplesmente o propósito é dele. O poder é dele. A vitória é dele. Mas ele escolheu você como parte dessa história. Deus escolheu você. E você está aqui, queridos. Não é por um acaso, não. É porque você está fazendo parte da escolha de Deus para algo maior, algo tremendo. Eu gosto, o versículo que eu mais gosto da Bíblia é 1 Coríntios 2,9, que diz assim: nenhum olho jamais viu, nenhum ouvido jamais ouviu, nenhuma mente jamais concebeu o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém. Glória a Deus. Amém. Eu profetizo na vida dessa igreja, em nome de Jesus, Glória a Deus. Glória a Deus. que essa igreja ainda não viu, essa igreja ainda não ouviu, essa igreja ainda não percebeu o que Deus tem preparado para essa igreja neste lugar. Amém, Senhor. Glória a Deus. Vamos tomar posse, irmão, disso. E vamos, a partir de então, nos posicionar disponíveis para Deus. Mesmo que seja estranho o que Deus quer, mesmo que seja diferente do que Deus está buscando de você, ou buscando de nós, vamos nos posicionar. E tenha certeza que no final, a glória dele, ele vai ser glorificado. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Amado Deus, te damos graças, Senhor, porque nós somos tão pequenos, Deus. Nós somos tão pequenos e o Senhor nos separou para um propósito maior que o Senhor tem, talvez para essa igreja, talvez para essa cidade, talvez até para os confins do mundo. Nós não sabemos. Mas eu quero que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, Deus, prepare a Tua igreja para esse propósito maior. E a partir de hoje a Tua igreja crie coragem, um a um, crie coragem, crie força para enfrentar a adversidade que seja, a dificuldade que seja, mas colocar como foco, colocar como meta nas suas vidas, seguir na direção do alvo, do teu propósito, o propósito que o Senhor tem, a história maior que o Senhor tem. Move a nossa história para essa história maior que o Senhor tem preparado. Tome conta das nossas mentes, Senhor. Tome conta dos nossos corações. Dirige os nossos passos. Cuida de nós, Senhor. Cuida de nós. Quebra tudo aquilo que precisa ser quebrado em nós. Restaura-nos, Senhor, para a glória do Teu nome. Cuide de tudo em nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que a graça do nosso Deus, que o amor magnífico, maravilhoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre. E todos dizem Amém. Desce então um pouquinho, irmãos. Eu quero lembrar que nós, nas quinta-feiras, continuamos com a exposição do livro de Provérbios,
Nós agora vamos estar já no capítulo 14, né? E tem muita coisa boa, muito aprendizado bom que nós temos desfrutado aqui nas quintas-feiras. Na escola bíblica também, mais uma vez eu peço aos irmãos que porventura não tem vindo para a escola bíblica, pode para a escola bíblica aqui. Nós estamos tendo uma escola bíblica partida, né? Metade funciona aqui, metade funciona lá em cima na congregação, mas a escola bíblica ela está se recompondo e a gente pede para os amados que por algum motivo deixou de frequentar a escola bíblica, volte para cá. Nós estamos de braços e coração abertos. E o que tem acontecido aqui na escola bíblica já há algum tempo são aprendizados fantásticos que têm nos feito crescer. Aqueles que têm vindo, têm sido edificados e têm crescido em conhecimento e graça do Senhor. E, por final, nosso culto, no próximo domingo à noite, nós estaremos juntos de novo, glorificando o Senhor. Quero avisar a igreja também que o aniversário da igreja seria agora no dia 19 de julho, mas em função dessas festas na cidade, não vai deixar passar tudo, e nós iremos comemorar entre o dia 8 e 10 de agosto. Sendo no dia 8 nós teremos casamento de uma irmã lá na congregação. No dia 9 à tarde nós teremos aqui a batismos, né? À noite a comemoração do aniversário da igreja, e no domingo culto pela manhã e culto pela noite também em comemoração com o aniversário da igreja. Então que os irmãos já vão se preparando, que os irmãos, as mulheres, o grupo de mulheres, a gente vai, desta feita, a gente vai incumbi-las de assim, organizar isso. Nós temos uma reunião essa semana para a gente delinear o que iremos fazer, mas esteja se dispondo para assim, ajudar nessa organização. Okay? É muito trabalho, é muita coisa que será feita, o tempo está relativamente curto já, mas e a gente não pôde ainda, as mulheres tiveram um trabalho essa semana, não pôde, mas se todo mundo se unir, com certeza algo maravilhoso vai sair e o nome do Senhor será glorificado. Ok? Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê uma semana de muita paz, de muito sucesso, de muitas alegrias na presença dEle. Bom? Com oração silenciosa nós estamos despedidos.